eu estou aqui porque a outra opção seria levar uma série de pessoas para casa. E assim que começou essa pandemia, meu sogro tem mais de 70 anos, ele está fazendo quimioterapia pelo SUS e radioterapia. Ele está dentro de vários grupos de risco e pessoas com câncer são pessoas que são mais vulneráveis à Covid e podem ter muito mais complicações. Então a alternativa está aqui seria levar uma série de pessoas para casa e expor mais ele a isso. Eu sei que eu sou jovem, que eu posso contrair a Covid aos 35 e ter menos complicações, eu tenho menos chances de ter as complicações sérias, mas qualquer um contaminado pode levar o vírus para o meu sogro, que é do grupo de risco, para os meus pais, que são do grupo de risco, e eu não queria colocar ninguém em risco. Então a gente teve que tirar meu sogro e minha sogra de casa, colocar na casa da cunhada, e eu vou ter que ficar em quarentena em casa agora por uns bons dias depois dessa, para não deixar a vida de ninguém em risco. Vídeo novo com uma nova perspectiva sobre a pandemia e uma mensagem bem mais curta e mais direta para ser mais clara. Você provavelmente viu a live onde eu explico e descrevo os cenários que a gente podia ter no Brasil, dependendo do esforço que a gente fizesse para suprimir o coronavírus, de acordo com um dos estudos que orientam a tomada de decisões internacional. Agora, esse mesmo grupo que produziu aquele estudo revisou os cenários com base nos dados mais atuais e trouxe boas notícias. Quem fez aquela análise que eu expliquei na live de 20 de março foi o Centro de Análises de Doenças Infecciosas do Imperial College de Londres, que é a instituição que monta o time de cientistas que orientou a OMS e o governo inglês na resposta contra a SARS, contra a gripe aviária e contra a gripe suína de 2009. O que acontece é que o estudo de 16 de março que eu cito tem duas partes. Uma delas mostra o cenário de cada medida, o que ia acontecer se os Estados Unidos e a Inglaterra não fizessem nada, se eles tomassem algumas medidas de prevenção e se parassem completamente o país. E a projeção dessa análise, a conclusão do estudo e do time deles foi que se não tomassem as medidas mais extremas e em pouco tempo, o número de vidas em risco é muito alto, tanto que o governo inglês se mobilizou. E tem uma outra parte que discute como a gente podia parar e sair dessa parada mais extrema de supressão, com tudo fechado, para umas medidas mais brandas, como deixar uma parte da população circular e o que seria possível. Essa parte do estudo foi mais questionada por outros pesquisadores e ainda estava bem certa, tanto que por isso que eu não discuti ela naquela live. Boa tarde, governador. Minha pergunta é para o senhor. Eu vou continuar no campo da educação, mas com uma abordagem um pouquinho diferente. Pais de alunos de escolas particulares começaram a receber avisos de retorno das aulas já para esta segunda-feira, dia 6, aulas presenciais. Eu queria saber se há algum impedimento para isso do decreto de quarentena que foi decretado pelo senhor e qual é a recomendação que o governo do estado faz hoje a escolas da rede privada que tenham em mente o retorno das atividades escolares agora para essa segunda-feira, portanto, antes do fim do decreto de quarentena. Silvia, obrigado pela pergunta, importante, significativa, sobretudo para esclarecimento, não só a professores e gestores de escola, como também pais de alunos, tanto de escolas privadas quanto pública. Eu desconheço quais as escolas, não é o caso de fazer a menção, mas eu quero voltar a recomendar clara e objetivamente. As aulas não podem ser retomadas sem prévia e expressa autorização do governo do Estado de São Paulo. Portanto, se alguma escola privada orientou, comunicou seus alunos, professores e colaboradores para voltar às aulas no dia 6, errou. Ela deve aguardar orientação do governo do Estado de São Paulo. Boa tarde. Na verdade, eu queria antes um detalhamento dos números, mas isso já foi dado, então minha pergunta vai só para o prefeito. Eu queria saber, hoje a gente flagrou ainda muitos comerciantes abrindo as portas, camelôs, mesmo ainda na exigência da quarentena. E eu queria saber um pouco sobre essa vigilância, sobre essa fiscalização. Temos 2.000 fiscais das subprefeituras que estão nas ruas,
qualquer tipo de denúncia pode ser feita no 156. Então, por favor, encaminhar ao 156 qualquer denúncia em relação a comércio de serviço ou de bem não essencial que esteja aberto. E, mais uma vez, pedir a colaboração da população. Enfim, essa não é uma questão de responsabilidade exclusiva do poder público, embora a gente não abra mão da nossa responsabilidade, mas é também de toda a população. Alguns vão se perguntar por que eu ainda não fiz o teste do Covid-19 ou do coronavírus, do novo coronavírus. Simples, galera, não tem teste para todo mundo. A quarentena por mais 15 dias, quando todo mundo voltar, se tiver que pegar, vai pegar. Por isso, quem tiver que ficar em casa, se resguarde. Grupo de risco, se resguarde, mas serviços essenciais têm que voltar, senão vai acontecer o pior, vai faltar arroz na prateleira, feijão, remédio, produto de limpeza. O pico dessa doença é maio e junho, no inverno. O vírus gosta de frio, por isso que ele está atacando tanto na Europa, Itália, Espanha e China, porque lá está frio nessa época. Quando nós ficarmos no frio, eles vão estar no calor. Gente, não está adiantando nada essa quarentena, mesmo que prorrogue por mais 15 dias o mês. É maio e junho pico. O vírus adora o frio. O inverno, aqui, as pessoas têm que se resguardar. Mas a gente tem que voltar para comer. O rico tá com a geladeira. Olha, o que você tá fazendo? Já te Vocês têm mãe? O senhor tem mãe? Eu tenho uma mãe de 80 anos na minha casa. Eu preciso de mim. O senhor pede pro gerente me atender, por favor, me embora daqui. Você tá me machucando, moço. Eu já estou... Moço, não precisa disso. Não, já falei que eu quero lá. Eu vou embora, eu não quero falar. Meu dedão é morrido, moço. Covas abertas à espera de mortos pela Covid-19. O cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, considerado o maior da América Latina, se prepara para receber as vítimas da pandemia. As imagens aéreas mostram agentes funerários do maior cemitério da América Latina trabalhando com equipamentos de proteção e em ritmo mais intenso nos últimos dias. Covas, dezenas delas enfileiradas, uma ao lado da outra. Enterros feitos às pressas, alguns sem a presença de parentes e amigos, outros acompanhados apenas de um pequeno grupo. Este deposita flores sobre o caixão já coberto de terra. As escavações avançam. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Minha pergunta vai fugir um pouquinho do tema da educação, vai para o prefeito Bruno Covas. O prefeito ontem circulou uma imagem, foi até parar no jornal Washington Post, de covas sendo abertas no cemitério da Vila Formosa. E numa entrevista à Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro questionou até a veracidade dessa imagem e disse que isso não era medida de prevenção, e sim de sensacionalismo, de terrorismo, enfim. Queria um comentário seu sobre isso. Obrigada.
Obrigado, agradeço a pergunta. A imagem, em primeiro lugar, é real, mas é importante esclarecer que ela não tem nenhuma relação com o momento que nós passamos. Todo ano, ao final do período das chuvas, isso é feito nos cemitérios municipais para preparar o cemitério para o ano todo. Então, portanto, não há nenhuma novidade no que foi feito em 2019, 2018, 2017. Essa imagem ela pode ser feita todos os anos nos cemitérios municipais. Ela não foi feita excepcionalmente por conta do coronavírus e ela é feita sempre nesse período, quando termina o período de chuvas. Ô doutor, para começar a nossa conversa, queria saber da avaliação do senhor em relação às medidas de quarentena que foram adotadas por alguns governos estaduais, por algumas prefeituras pelo Brasil. Aqui no caso do estado de São Paulo isso aconteceu, a quarentena obrigatória do comércio, o fechamento de todo o comércio que é considerado não essencial. O senhor concorda com essa medida? É uma boa iniciativa para conter a propagação do coronavírus ou não? Queria que o senhor explicasse a posição do senhor. Desde o início, eu fui muito contra o chamado quarentena dura, como nós temos aqui. Porque sabemos como... eu já participei de várias outras situações de epidemia e pandemia, a gripe asiática, o SARS, há muitos anos atrás. Novamente, agora recentemente, aquelas H1N1 em 2009, 2010... E nós verificamos, da experiência de outras pandemias, que quando você faz uma quarentena, quando tentar isolar o pessoal, a partir do primeiro chamada, a detecção, né, que é um 50, 100 casos, certamente 20 a 25% da população já está exposta. E, portanto, tentar conter através de quarentena já não funciona mais. A quarentena era um método usado no século XIX, quando tinha a cólera, a varíola e outras doenças. E essas doenças, muitas dessas doenças foram controladas ou até extintas. A varíola não existe mais. Então, o método do século XX, segunda metade do século XX e até agora, não se faz quarentena quando você tem uma doença altamente contagiosa, como é o caso do coronavírus. Outra coisa que tem mostrado agora, com a quarentena dura, que aconteceu na Itália, na Espanha, etc., que apesar da quarentena de 3, 4 semanas, as mortes continuam aumentando de uma forma agressiva. O número de pacientes que pegam todo dia não diminui nada, continua com a mesma frequência, a mesma incidência de anteriormente, depois de 4 semanas. Oi, Siqueira, boa noite. Boa noite. Não cai não, isso aqui é bom. É helicóptero dos bons. É o seguinte, Siqueira, ontem você me pediu e eu falei, missão dada, missão cumprida. O problema é o seguinte, a gente tentou ir por terra, só que nós somos orientados pela Secretaria Municipal de Saúde e também pela Guarda Civil Metropolitana para não chegar nem perto desse local. E eu vou te dizer por quê. Você observa aí que a situação é muito complicada em função da situação desse coronavírus, que já tem casos aqui dentro. Você me perguntou ontem, tem casos dentro da Cracolândia? E eu te confirmo que quatro usuários de droga aqui foram encaminhados para o serviço público, para unidades básicas de saúde, com a suspeita de coronavírus. Como a gente sabe que a fila para se chegar ao exame concreto, né, na Fiocruz já é superior a 13 mil pessoas na fila, então esse pessoal daqui está nessa fila, por isso a gente não pode confirmar que eles estão com esse coronavírus, mas tudo indica que sim.